Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 5. Lucas 5, versículo do 1 ao 11, mais ou menos. Lucas 5, a partir do versículo 1. Amém? Amém ou não? Então vamos lá. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genesare, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo isto? Mas porque és tu que estás dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. E eles estão arrastando seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. É um texto bastante conhecido, queridos, que nos retrata algo que está sendo, colocado muito no coração meio da minha esposa. E nós estamos aí há um tempo, passando isso para as pessoas que estão mais próximas, os discípulos, os amigos, os líderes, que nós precisamos, como igreja, eu, você, nós precisamos de ter um momento, de ter algo diferente daquilo que você viveu até hoje. Esse texto ele vai nos mostrar que num determinado momento, Jesus estava num determinado lugar e as pessoas queriam ouvi-lo. E ele foi, e através desta parábola, ele começou a ministrar para as pessoas. E esse texto ele vai ao encontro do que está acontecendo na igreja local, que está acontecendo comigo e com você. Você está lá, você tem o seu discípulo, você está ministrando, você está falando, você está tentando orientá-lo a chegar a um outro nível. Mas nós percebemos, e tudo que eu falar nessa noite, diante do que eu estou convivendo com a nossa geração, é algo que é necessário para a vida de todo mundo. Nesse momento que Jesus pediu para Simão, através dele ir lá ser desafiado a ir num lugar mais profundo. Se você for observar, nesse texto Simão fala assim: mas Jesus, eu passei a noite inteira pescando e eu não consegui pegar nada. Se você for colocar dentro da sua realidade, nós estamos vivendo os nossos dias em que Jesus ele nos desafia para algumas coisas, ele nos mostra algumas coisas, mas a reação do povo é a mesma que foi relatada aqui. Mas Senhor, eu já estou fazendo. Mas Senhor, já está acontecendo. Mas Senhor, eu não sei mais o que fazer. Queridos, quando foi lançado o desafio a Simão, a ele está indo a um lugar mais profundo, eu creio que através desse exemplo nós iremos entender algo que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Nós iremos falar de um texto que vai nos desafiar a ir a um nível mais profundo de conhecimento da palavra.
ir a um nível mais profundo de estudo da palavra, ir a um nível mais profundo de busca, de adoração. Porque se você for perceber, nesse texto, quando Jesus desafiou ele a ir a um lugar mais profundo, a resposta que ele teve é a que nós estamos tendo. Ele foi desafiado a ir a um determinado lugar que ele nem sabia o que iria acontecer. Mas o que ele fez? No primeiro momento ele colocou dificuldade. Ele colocou problemas. Se nós formos fazer, e é isso que eu venho entendendo da palavra, se eu for chegar para o pastor Marquinhos e colocar para eles as dificuldades, nós não iremos chegar a lugar algum. Porque a nossa vida, o nosso meio, o nosso convívio, as dificuldades, elas vão ser constantes. Problemas vão acontecer, dificuldades, empecilhos. Só que o que nós temos que compreender? Que nós não podemos fazer com que as dificuldades que são colocadas diante de nós, elas comecem a ser algo que nos atrapalhem de fazer a vontade de Deus. Hoje, a igreja, ela está sendo desafiada, nesse modelo da nossa visão MDA, a todos serem discipulados. Nós temos uma igreja que discipula, uma igreja que cuida. Mas nós percebemos que tem pessoas que colocam dificuldades em apenas um discípulo. As pessoas estão começando a colocar dificuldades em situações que elas não conseguem imaginar o que é que Deus quer. O que Deus quer para a sua vida? Porque tudo aquilo que Deus vem falando, e a gente esses dias, eu e a Patrícia, a gente vem conversando sobre o que Deus vem falando no nosso meio, sobre o que Deus vem falando, e a gente olha as pessoas. Primeiro argumento das pessoas: eu não tenho tempo. Eu acho que é difícil. A primeira coisa que vem é a dificuldade. Nesse texto você observa que a primeira coisa que Simão falou para Jesus foi o quê? A dificuldade. Mas eu já vim de lá. Queridos, o que nós precisamos desafiar a nossa geração, o que você precisa desafiar o seu discípulo, primeiramente tem que vir de você. E eu pergunto para você, qual o seu objetivo? O que você pretende que aconteça com o seu discípulo daqui a 1 mês, 2 meses? O que você consegue passar para o teu discípulo no sentido de desafios? Nesse momento, Jesus, quando foi lá e desafiou Simão a ir num lugar mais profundo, foi porque ele queria que ele entendesse alguma coisa. E nós estamos passando por um processo em que nós estamos percebendo, através das fotos, através, das redes sociais, as células, elas estão completamente, eu acho que 90% das células, elas estão com muita gente. Precisa-se urgentemente de quê? De liderança. Precisa-se urgentemente de quê? De pessoas para se dispor a fazer aquilo que Jesus está pedindo. Mas aonde que você quer chegar? Qual a motivação que você está passando para o seu discípulo? Porque se nós fôssemos levar esse texto do jeito que estava, sem Jesus desafiar a Simão, como é que estava a vida de Simão? Nesse texto a gente percebe, ele estava acomodado. Ele fala de uma forma que ele olhou e falou assim: não, mas nós ficamos a noite inteira lá e não deu nada. Essa acomodação, ela foi transmitida para os outros pescadores. Estava todo mundo desanimado. Então o que nós precisamos? Primeiramente nós precisamos ter aquilo no nosso coração convicto. Não, eu vou fazer isso. Eu fui desafiado por Deus para ser um discipulador. O primeiro passo é esse. Você for um discipulador, automaticamente você já é um líder. Você está reproduzindo aquilo que você está aprendendo. Qual é o seu próximo passo? Queridos, nós estamos lançando desafios para a nossa geração de leitura. A gente colocou para os líderes da geração um livro para cada líder por mês. Cada um ia ler um livro por mês. Se nós formos observar,
essa motivação que nesse eu e a Patrícia nós estamos num momento de uma felicidade tremenda de tudo aquilo que vem acontecendo ao nosso lado. E nós precisamos fazer isso, que isso chegue aonde? Nos nossos discípulos. Jesus, nesse exemplo que está desse texto, ele queria fazer com que Simão conseguisse observar o quê? Um algo a mais. O desafio de Deus na minha vida, da minha esposa, é de fazer com que as pessoas que estão ao nosso lado, elas venham conhecer o quê? Um algo a mais. Mas para isso nós precisamos primeiramente buscar esse algo a mais. E aí eu pergunto para você, você está buscando algo a mais? Você está tendo o seu tempo a sós com Deus diário? Você está tendo a sua leitura da Bíblia? Você está tendo os seus livros? Você está tendo um algo a mais? Porque o objetivo nosso é que a gente venha reproduzir aquilo que nós estamos aprendendo. Mas aí nós percebemos o quê? Que as pessoas que estão ao nosso redor, elas estão entrando num momento em que, se nós não despertarmos esse interesse, não, através do Espírito Santo, você vai ser usado por Deus para mostrar para ela aquilo aí, um degrau a mais que ela pode subir. Queridos, nós precisamos ficar atento. E quando Deus colocou isso no meu coração, falar sobre que nós precisamos mergulhar em águas mais profundas, nós precisamos fazer com que os nossos discípulos, eles saiam daquele lugar onde eles estão. Vocês irão perceber que, da mesma forma que Simão, ele estava acomodado com a situação dele. Da mesma forma nós percebemos que ou nós estamos acomodados, ou os nossos discípulos também estão acomodados. As pessoas acham, e eu compartilhei isso ontem no Calafate, as pessoas acham que o simples gesto de estar sentado aqui, o simples gesto de estar vindo no culto, de estar indo na célula, já é o suficiente. Mas a motivação maior tem que ser para que seja reproduzido o quê? O ID. Nós precisamos motivar as pessoas que estão ao nosso lado, que elas precisam fazer aquilo que é a vontade de Deus. Mas as coisas estão paradas, eu estou falando do que acontece com a nossa geração. As coisas poderiam estar num outro nível muito maior. Só que pessoas não foram alertadas, ou pessoas não passaram por esse processo de... Porque nesse momento em que Jesus pediu para Simão ir lá, ele foi um desafio. Vai lá, faz. O que é que vai vir? O que é que vai acontecer? Nós não sabemos. A única coisa que Deus pede para nós é que nós me ajuda. Deus, ele mostra tudo isso para nós. Então o que Jesus queria nesse texto, nesse momento, era que Simão fosse lá, através da pescaria, foi lá, jogou a rede, veio a rede cheia. Você percebe que no texto, nesse texto aqui, quando Simão volta, ele chega e dá cena, ele fala para o pessoal, ei, vem porque aqui é bom. Mas o porquê que antes não era? As pessoas estão acomodadas. Nós precisamos despertar, nós precisamos juntos, sabe? Você precisa desafiar. As pessoas hoje estão sendo preparadas para desafios, para novos desafios. E para isso nós precisamos o quê? Transmitir aquilo que Jesus quis transmitir nesse texto. Nós precisamos fazer com que essas pessoas, e eu estou falando assim, nós precisamos todos nós, entrarmos num lugar mais profundo de intimidade com Deus. Porque quanto mais, e aí é algo muito interessante. Eu vinha comentando com a Patrícia no carro agora. Você já percebeu que pessoas que estão ao seu lado, elas estão há 1 ano, 2 anos, 3 anos na mesma situação? Você já percebeu? Que pessoas que estão ao seu redor, ao meu redor, elas estão como se fosse parada no tempo. E o que aconteceu com Simão, por ele estar parado no tempo? Ele estava como? Desanimado, cabisbaixo, triste. Comece a analisar, olhe o seu discípulo, como que o seu discípulo está.
Olhe para ele e imagine, comece a imaginar as pessoas que estão mais próximas de você. Como que está a vida deles? Porque nesse texto, nós iremos aprofundar o nosso conhecimento, que era algo que estava acontecendo com todos os pescadores. E aí eu convido a você, sabe, no seu momento, hoje antes de dormir, você analisar como é que estão os seus discípulos. As pessoas estão vivendo num momento e elas colocam o quê? Para que as coisas não fluam. Para que aquilo que você quer tanto que ela faça, ela coloca as dificuldades. Primeira coisa, problemas. Quem daqui não tem problema? Todos nós temos problema. Nesse texto você vai ver no final dele que Simão fala assim, mas Jesus, eu não posso não, porque eu sou o quê? Pecador. As pessoas estão deixando de fazer a vontade de Deus, porque elas acham que o pecado dela, elas estão tão acomodadas com o pecado, que acabam deixando com que o pecado predomine, o pecado tome conta, e ela deixe de quê? De fazer as vontades de Deus. Mas quando nós começamos a entender um pouco mais esse texto, tudo aquilo que foi colocado para ele, você vai observar que Simão só conseguiu ver a situação de pecador quando ele foi desafiado. O nosso desafio nessa noite, queridos, é que eu e você venha sair do lugar onde nós estamos, para que a gente passe por um momento de intimidade com Deus maior. Eu compartilhei com os meninos, eu falo assim, gente, se você acha que do jeito que tá bom? Eu acho que não. Eu acho que o Walter, pode fazer mais. Eu acredito que todos nós podemos fazer mais. Queridos, nessa viagem nossa para Fortaleza, eu conversei com algumas pessoas, e os caras tinham 100 células, 80 células, 30 células. E aí eu fui ver, um cara era empresário, ele trabalha, ele sai de casa às 6 da manhã, chega às 7 horas da noite, e ele tem o discipulado dele tudo organizadinho nos dias da semana. E aí a gente foi ver um outro cara trabalha, um outro rapaz, ele tem acho que 7 células. Ele vai de bicicleta para o trabalho dele, ele sai de madrugada, chega em casa no final da tarde para a noite, e ele tem as células dele. O que diferencia aquelas multidões da nossa, sabe o que eu percebi? É que eles entram constantemente num nível de profundidade com Deus. Constantemente eles são desafiados a fazer algo a mais para Deus. E aí as pessoas, elas não têm o argumento, falam, não, eu não tenho tempo. Porque as pessoas que eu fui conversar, todas elas trabalhavam muito mais do que eu. Eu olhei e falei, meu Deus, eu tenho tempo. Hoje o rapaz me ligou, eu saí do trabalho, fui lá num determinado lugar, saí. Nós temos a flexibilidade. Muitas pessoas têm, sabe, uma flexibilidade tremenda. Só que sabe o que acontece? Prioridades. Nós precisamos colocar na nossa vida, você precisa colocar com o seu discípulo, que as prioridades estão invertidas. E isso é fato. Muitos de nós deixamos de fazer as coisas para Deus, muitos de nós deixamos de fazer aquilo que é a vontade de Deus, por fazer nossas vontades. Por fazer aquilo que você vai deixar Deus para segundo, terceiro lugar. E eu creio que todos nós, todos vocês que estão aqui, se fossem desafiados por Deus para discipular uma pessoa, se você fosse convidado para ser um líder de célula, todos nós teríamos, sim, tempo, capacidade, todos nós teríamos. Nesse texto, quando Jesus lançou o desafio, ele já sabia da capacidade de Simão. Ele quis mostrar a Simão, ei Simão, vá lá, que você pode. Deus nessa noite, Ele quer falar para mim e para você, queridos, que eu posso e você pode também. Nós estamos entrando num momento
em que a igreja, queridos, é algo alarmante. As pessoas estão próximas de você e elas estão precisando de ajuda. Se você for observar, nós tivemos uma situação na célula que eu falei assim: cadê o rapaz fulano de tal? Ele não veio na célula. Não, ele não veio no domingo passado, ele não veio na quinta passada na célula, ele não veio domingo no culto. Nós precisamos. E aí por que não tem esse controle? Por que as coisas estão, escapando das nossas mãos? Porque as células estão lotadas. Você precisa entender que Deus precisa de você. Porque se naquele momento Jesus achava que não precisava de Pedro, ele não tinha feito nada. O simples gesto de Deus trazer você para cá, né? Você está vindo na igreja, você está vindo no Tadel, você está indo no culto, você está sendo desafiado constantemente. Mas o que fez a diferença na vida de Simão? Ele olhou a dificuldade, ele olhou o problema, ele falou assim: não, mas eu já fiz. Ele olhou tudo, mas ele falou assim, no final do texto ele diz assim: mas porque o Senhor está me pedindo, eu vou fazer. Talvez você já tenha passado por inúmeras situações. Talvez você tenha passado por discipulado. Talvez você tenha passado por liderança de célula que não deu certo. Talvez você tenha passado por várias situações. Se você for observar, Simão, ele estava falando o quê? Que há vários dias eles estavam tentando. Não era naquela hora. O que nós precisamos colocar diante de Deus. Sabe o que faz a diferença? E eu vi uma mensagem, uma frase do Michael Jordan, que era aquele jogador de basquete. Ele fala assim: eu já errei, né? Eu já falhei com a minha equipe tantas vezes. Eu já decepcionei as pessoas que estavam ao meu lado tantas vezes. Mas hoje, eu estou onde eu estou porque eu tentei. Se você for observar a história aí nesse negócio do basquete, ele era desafiado sempre nos finalzinhos. Faltava 2, 3 segundos, o cara mandava ele fazer o que tinha que fazer para ele arremessar a bola na cesta. Por várias e várias vezes ele ganhou os títulos para a equipe dele. Por várias e várias vezes ele errou. Mas o que fez a diferença? Ele nunca desistiu. Ele falava: não, agora eu vou fazer. Agora eu vou treinar mais. Agora eu vou tentar mais. As dificuldades que foram colocadas através da vida de Simão foram colocadas na minha, foram colocadas na sua, querido. Mas o que fez a diferença na vida de Simão foi que ele tentou. Nós não estamos nem tentando. Esses dias eu perguntei para o irmão, falei assim: como é que está? Eu vi uma foto, tinha mais de 30 pessoas na célula. Pelo amor de Deus, nós precisamos multiplicar essa célula. O Walter, o líder, não quer assumir. Mas ele já tentou? Não. As pessoas estão colocando dificuldades, muitas vezes nem tentaram. E você precisa começar a discipular, você precisa começar a mostrar para essas pessoas que o desafio vai ser constante. As situações ao seu redor, elas vão acontecer sempre. Desafios, frustrações. Mas o que as pessoas, o que nós temos que ser desafiados? A estar constantemente tentando. Nós iremos passar por momentos em nossas vidas que, se nós não fizermos aquilo que Deus pede, nós não iremos mergulhar no mais profundo. Quem que foi Simão, Pedro? Quem que foi Simão depois desse texto? Se você for ler, vai ver que Simão Pedro foi um dos discípulos dele. E se ele não tivesse entrado no barco, se ele não tivesse jogado a rede, se ele não tivesse vindo com a rede cheia, talvez ele não tivesse vivido quase nada daquilo que ele viveu ao lado de Jesus. Se eu não tivesse tentado, se eu não tivesse, passado muitos momentos de dificuldade, de tristeza, mas eu falo para você, querido, eu nunca deixei de ir na minha célula. Nunca. Não, eu não vou na célula hoje não, porque eu não estou legal. Nunca. Nunca. Eu já perdi várias e várias propostas para sair de emprego, para fazer outras coisas. Mas eu sempre coloquei o quê? Jesus. Vai me tirar do foco? Vai, então eu estou fora. Sabe por quê? Porque eu quero constantemente
viver aquilo que Deus está me desafiando. Eu quero viver constantemente aquilo que Deus vem me mostrando. Tudo isso, e eu falo para vocês, no meu encontro, Deus mostrou para mim claramente: Walter, vai chegar um dia que você vai pregar para o meio de uma multidão. E eu olhava assim, tinha muita gente mesmo. Mas como? Pecador, cheio de erros, cheio de falhas. Como que isso vai acontecer? Mas aquilo dali, todas as vezes que eu ministro a palavra na célula, todas as vezes que eu ministro a palavra no culto, todas as vezes que agora que nós estamos sendo desafiados no Tadel, eu só consigo enxergar que Deus está o quê? Me treinando. Deus está colocando um desafio no meu coração para quê? Para que eu e minha esposa viemos a passar por momentos de glórias ao lado de Jesus, sabe, daquilo que Ele plantou no meu coração. Porque o medo, tenho medo? Tenho. Tem momentos em que a gente fica inseguro? Tenho. Tem momentos em que a gente acha que não é capaz? Tem. Mas a diferença que é feita na minha vida, no da minha esposa, todos os desafios que foram colocados para nós olhamos e falamos assim: nós vamos. Pastor Marquinhos, toda vez que ele me pede alguma coisa, eu falo: eu vou. Por quê? Eu sei que ele está sendo um Jesus na minha vida. Ele está me desafiando aí ao mais profundo de conhecimento. Eu sei que Ele está me desafiando para me viver as maravilhas que Simão viveu ao lado de Jesus. E eu vou viver ao lado dele. Eu vou viver maravilhas daquilo que Deus vai fazer na minha vida ao lado do pastor Marquinho e da pastora Ana. Eu vou viver maravilhas de Deus que vai fazer na minha vida, do lado junto com a minha esposa, daquilo que talvez eu nunca nem ouvi. Mas para isso nós precisamos fazer o quê? Tentar. Nós precisamos motivar as pessoas que estão ao nosso lado. Elas precisam entender que elas têm que tentar também. Jesus, no momento de maior dificuldade dele, ele chegou e falou, na oração dele, ele falou assim: não, mas eu não quero isso. No momento da crucificação. Mas aí ele falou o quê? Eu farei por causa da tua vontade. Vai ter momentos que você vai fazer, filho, aquilo que não é a tua vontade. No momento da crucificação, no sofrimento, sabe, na humilhação, em tudo aquilo que Jesus passou. Nos momentos finais dele, ele estava fazendo o quê? A vontade de Deus. Ele estava fazendo o quê? Cumprindo aquilo que tinha sido colocado diante dele. E o desafio nosso como igreja, sabe, como irmãos, como amigos, sabe, como tudo aquilo que a gente quer de bom para as pessoas, é para que a gente venha entender que nós precisamos fazer tudo aquilo que Deus coloca no nosso coração. Nós estamos passando por esse momento assim, de um crescimento maravilhoso na nossa igreja. Só que eu costumo dizer, nos discipulados, eu costumo dizer para os líderes, falo assim: se nós não abrirmos nossos olhos, nós iremos viver aquilo que nós vivemos há 4, 5 anos atrás. Quem está aqui há mais tempo sabe o que eu estou falando. Que as pessoas entravam pela porta da frente e saíam pela porta de trás. Se nós não multiplicarmos as nossas células, se as pessoas não se disporem a ajudar, vai acontecer o mesmo do que aquilo que já aconteceu. Só que a vontade de Deus nesse momento ela é outra. A vontade de Deus para a minha vida e para a sua é para que nós venhamos a se dispor àquilo que Deus há de fazer. Esse texto ele mostrou para mim, sabe assim, algo que eu vinha falando há alguns dias. Pastor Marquinhos falou assim: Walter, me ligou hoje, era mais ou menos, acho que 1h da tarde, falou: Walter, eu preciso que você dê a palavra no Tadel. Pode dar? Falei: posso. Porque Deus já estava me preparando. Deus já estava me mostrando algo que eu já vinha acontecendo durante essas 2 semanas. E nós precisamos desafiar a nossa igreja a entrar numa intimidade mais profunda. Você precisa. Sabe para quê, queridos? Para que você não entre na mesmice. Quantas pessoas que você conhece, que eram uma bênção, pessoas que você olhava e falava assim: rapaz, eu quero ser igual àquela pessoa. Quantas pessoas que você conhece, que hoje estão desviadas,
que hoje estão, sabe, vivendo aquela situação dentro da igreja, que você olha e fala, nossa, mas essa pessoa era para estar no nível lá em cima. O que aconteceu com ela? Ela parou. Ela chegou em um determinado momento da vida dela que ela não foi mais profundo. O desafio que Deus quer que seja colocado na minha vida e na sua, queridos, é que você não se acomode. Para que você não venha viver aquilo que você já está vivendo há 1 ano, 2 anos. Não, Deus quer mais. Deus desafia a mim e a você a ir mais longe. A acomodação, ela não pode fazer parte da vida do cristão. Ela não pode fazer parte da vida de ninguém. E eu estava vendo uma reportagem de um relógio, há muitos anos atrás, logo quando inventou o relógio. Foi citado para esse dono dessa empresa que ele precisava modernizar o relógio, precisava colocar o lance do digital, que já vinha acontecendo em algumas outras coisas. E ele falou o quê? Não, isso aí não... Esquece, isso aí não vai acontecer não. Uma das maiores empresas de relógio, elas faliram porque elas não acompanharam a tendência. Quantas empresas você já viu falindo por aí porque elas não acompanharam a tendência? Quantas pessoas você conhece que são pessoas que você olha e fala assim, nossa, essa pessoa aqui, ela era para ser um pastor, mas ela se acomodou. Ela viveu aquilo que Deus não quer que nem eu nem você viva. Sabe por quê? Porque é preocupante. Deus, ele vem nessa noite a nos alertar, ele vem nos chacoalhar, fala assim, ei, filho, precisamos de mais. Filho, nós precisamos de viver um momento maior de intimidade. E para isso, foi colocada uma responsabilidade diante de mim, de você, para que nós viéssemos a reproduzir isso. Porque no final do texto você vai observar que quando eles param barcos, não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram. Eu não estou aqui para falar porque você tem que abandonar seu emprego, que você tem que abandonar. Não estou aqui para dizer isso. O que eu estou aqui para dizer para você nessa noite, querido, é que você precisa abandonar as suas vontades. Você precisa abandonar aquilo que te atrapalha de entrar numa intimidade maior com Deus. Você precisa abandonar aquilo que por vários e vários tempos da sua vida, ele vem te atrapalhando de você fazer algo a mais por Deus. Porque se eu for perguntar, quem tem desafios, quem que Deus falou alguma coisa? Todos nós temos. Deus vem nos mostrando nesses últimos 60 dias, 90 dias, Deus vem mostrando para mim e para você que nós precisamos de mais. Só que se nós não jogarmos por terra, só que se você não abandonar aquilo que vem te afastando, queridos, você vai entrar numa mesmice. Você vai entrar num determinado nível da sua vida que você vai olhar e é algo que eu creio que não somente eu, eu creio que Deus já desafiou você. E chegou um determinado momento em que eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei bem assim, Deus tinha me colocado há muito tempo atrás, há uns 6 anos, Deus mostrou para mim uma sequência de coisas que iriam acontecer na igreja. Sequência. Tudo que Deus colocou para mim foram acontecendo na vida das pessoas. Aconteceu isso, de bom. Foi essa pessoa, aquela. A próxima era eu. E quando aconteceu com essa pessoa que estava na minha frente, Deus me mostrou bem assim, o próximo era para ser você. Mas do jeito que você está, não vai ser. Deus me mostrou, sabe, coisas, detalhes de situações que não estavam na programação. Não era aquilo que ia ser normal de acontecer, não. Era coisas que, sabe, quando foram acontecendo, eu falei, meu Deus. Aconteceu a segunda, eu falei, meu Deus. Quando aconteceu a terceira, eu falei, não acredito. Mas só que Deus mostrou para mim, só não vai acontecer essa agora porque você não está preparado. Porque você não está me buscando da mesma forma que eles fizeram.
Pessoas estão ao seu lado e a gente está ouvindo muito isso. As pessoas estão começando a liderar células e as pessoas olham e falam: mas esse rapaz chegou agora na igreja. Pessoas estão sendo colocadas diante de Deus para louvar, para adorar, para ministrar a palavra. E às vezes você olha e fala assim: mas ele está com tão pouco tempo na igreja. E aí, o que Deus quer mostrar para mim e para você, queridos, é que pode ser você. Pode ser você. Nessa semana passada, eu compartilhei, estava eu, Maciel, o Baiano e o João. Falei assim: vai chegar um momento em que o pastor Marquinhos vai colocar para que a geração de células, elas venham organizar o encontro. E no encontro, eu creio que as pessoas que vão ministrar vão ser as pessoas da nossa igreja. Então se prepara. Falei: Maciel, se prepara, Baiano, se prepara, João, se prepara. Porque isso vai acontecer. Mas quem que vai estar lá? As pessoas que estiverem se preparando. As pessoas que estiverem fazendo o quê? Entrando num nível mais profundo. As coisas estão acontecendo do meu lado e do seu. As pessoas estão atropelando as coisas. E você olha e fala: mas poderia ser eu. Poderia. Poderia ser eu, poderia ser você. Mas o que Deus quer, queridos, nessa noite, é que você entenda, que Deus vai dar uma balançada em você. E Ele vai falar assim: ó, é você que eu quero. Porque naquele momento Ele falou Simão, Ele falou pelo nome dele. Ele falou: Simão, vá lá você. Ele poderia falar o quê? Vai lá qualquer um de vocês. Mas Ele mandou Simão, Ele mandou o Walter, Ele mandou a Patrícia, Ele mandou o Turi, Ele mandou a Rose. E Ele manda você nessa noite. Ele manda você nessa noite a fazer tudo aquilo que Ele vem te desafiando, tudo aquilo que Ele vem pedindo. Ele fala assim: ei, é você que eu quero. Você precisa entender isso. Você precisa entender que as pessoas, você vai olhar para a sua célula, ela está lotada, ela está cheia de gente. É você que Deus quer que vá liderar a célula. É você que Deus quer que vá cuidar das pessoas. É você que Deus quer que venha ser, sabe, a ferramenta dele naquele momento. Porque naquele momento era Simão que ele queria. Nesse momento é você que Deus quer. E nós precisamos, querido, fazer somente a vontade de Deus. Nós precisamos fazer aquilo que Deus já pediu para você. Amém, queridos? Fique de pé para a gente finalizar.